sobre a verdadeira vida em Deus. Conheço a Vassula há 25 anos. Encontrei-a pela primeira vez, acho que em 1990, em Recife. Eu era bispo de Recife. A Vassula foi celebrar uma celebração no Colégio das Damas, no ginásio do Colégio das Damas. Lá presente vários bispos, inclusive Dom Marcelo Carvalheira e vários sacerdotes. O ginásio, 3 andares, estava lotado. Começou a missa, Dom Marcelo Carvalheira que presidia. Eu fui ler o Evangelho. Quando comecei o Evangelho de São Marcos, sob a expulsão do processo, Jesus diz: cala a boca e sai deste homem. Então, nesse momento, no meio da plateia, um energúmeno, um senhor começa a gritar: não saiu, não saiu. Mas de uma voz tremenda, uma voz tonitruante mesmo. Todo mundo parou o canto. Eu parei a leitura, falei: não vou falar com o diabo. Parei a leitura, ele começou. Ele estava no 3º andar do ginásio, na balustrada. Queria se lançar, suicidar-se. Tiveram que segurá-lo. Aí todo mundo começou a rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso foi diminuindo a sensação dele, começaram a cantar, calou-se. Fim da missa, o rapaz desce, vai se ajoelhar aos pés da Vassula, dizendo: Vassula, você me perdoa pelo que aconteceu, não sei, eu não tenho consciência nenhuma. Me disseram que eu gritei, que atrapalhei sua missa. Eu queria explicar com você aqui nessa missa, porque quando eu nasci, meu pai me consagrou a Satanás. A minha vida é um inferno, é um tormento constante. Queria que você rezasse, pedisse a Nosso Senhor para me livrar desse tormento. Então, a Vassula pôs as mãos nele, começou a cantar tranquila, completamente pacificado, sorrindo, feliz. Foi o primeiro encontro que eu vi. A verdadeira vida de Deus é isso. Ela causa terror ao inferno. Cada vez que Vassula, depois encontrei várias vezes com Vassula. Eu fui ser bispo de Brasília. Eu acho que ela foi umas 4 ou 5 vezes. No ginásio Nilson Nelson, lotava o ginásio. Ela ia fazer uma palestra. O cardeal gostava muito. O cardeal Dom Falcão disse: eu li todos os livros da Vassula, todos, 2 vezes. Não encontrei nenhuma heresia. Nada. Tem algumas impropriedades, por exemplo, quando ela chama Jesus de nosso querido Pai. Não é Pai, para mim Pai é o Pai, a primeira pessoa, mas é o modo humano de falar de Jesus. Ele, de fato, é nosso Pai, Ele que se fez homem, segundo a nossa natureza. Por isso não é heresia. Mas o Observatório Romano tinha feito um alerta, e eles ficassem atentos para se descobrir alguma heresia. Ele, Falcão, que é homem, é um santo pastor, um homem muito atento, ele leu 2 vezes. Eu não consigo ler assim continuamente. Meu estilo de ler não é assim. Não, eu leio sempre a Bíblia, não assim, de ponta a ponta, não. Eu prefiro ler passos da Bíblia, também da Vassula. Eu prefiro isso. Por isso, a primeira vez que encontrei Vassula foi assim. A segunda vez foi em Recife. Em Recife, ela foi falar, eu estava com Dom Vitor. Dom Vitor era o bispo de Anápolis. Ele é um holandês piedoso. Quando começou a falar, acabou a luz. O Dom Vitor falou: eu sabia que Satanás haveria de intervir. Cada vez que Vassula fala, Satanás interfere. Ele não suporta a Vassula. Para mim é um sinal maravilhoso.
não suportar a vassoura. Há tanto Satanás às vezes por aí, né? São a mesma coisa, é o mesmo espírito. Não suportar essa que Deus escolheu como sua porta-voz. O fato que esse é o sentido profundo da verdadeira vida em Deus. É um convite a ter união com Jesus Cristo. O pastor insiste na unidade. O carisma da verdadeira vida em Deus é a unidade, a união dos cristãos. E é o tema central. Eu escrevi agora um artigozinho na revista sobre a verdadeira vida em Deus e a unidade. É o tema central da pregação de Vassoura. A unidade realmente nasce da unidade trinitária. As três pessoas são um só Deus, uma só natureza. Nós devemos também. Nós somos pessoas diferentes, mas somos uma única pessoa. Nós pertencemos ao corpo místico de Cristo. Cristo é a nossa pessoa. Ser cristão é ser outro Cristo. Por isso, a verdadeira vida de Deus nos quer mostrar que a unidade provém da Trindade. Cristo provém do Pai. O Pai que enviou o Filho. E o Filho que nos dá a sua vida. Deu sua vida, nosso Redentor. É o único sacerdote, o único altar, a única vítima. O único sacerdote, sim, mas foi o Pai quem enviou. Toda a iniciativa do Pai. O Pai que enviou o Filho. Portanto, é um dom do Pai. E Jesus também, quando ele fala, ele está falando, ele é o verbo do Pai. O Pai, quando se entende a si mesmo, forma uma autoconsciência, forma uma ideia. Essa ideia que ele forma é a sua essência, é a sua própria essência. Essa ideia é o seu verbo mental. Ele gera intelectualmente. Cada vez que nós entendemos uma coisa, formamos um conceito, concebemos. Jesus é o conceito do Pai. Por isso, ele é que manifesta o Pai. Quando Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Eu sou a imagem do Pai. Ele é a imagem. O Pai, quando se entende a si mesmo, forma a sua imagem, forma a sua ideia. Por isso, Cristo, ele é a revelação do Pai. A revelação do Pai aqui na terra. Por isso, agora, no Antigo Testamento não se podia fazer imagens. Quando Deus falou com Moisés, não apareceu sob forma humana, portanto, sob forma alguma, portanto, não se pode fazer uma imagem de Deus. O primeiro mandamento proíbe fazer imagem, mas agora não. Agora o Verbo se fez carne. Agora temos a realização mais profunda do ser humano, exatamente o Verbo. Por quê? Todo homem é feito para Deus. Nós temos uma capacidade infinita de conhecer a Deus. Todo homem, todo ser humano é capaz de Deus. Todo ser humano é capaz de conhecer a Deus. Naturalmente, pela própria natureza humana, o Concílio Vaticano I define, pela própria natureza humana, somos capazes de conhecer a Deus. Nós temos um desejo natural de ver a Deus. Mas o homem, por isso, não existe. Eu sou arqueólogo. Estudei na Alemanha 5 anos. Passei vários anos no Oriente fazendo escavações. Eu estive no Egito, em Israel, no Líbano, fui capelão dos beduínos. Depois visitei a arqueologia pré-colombiana, estive em Teotihuacan, a cidade dos Aztecas, que é uma cidade fantástica, cidade religiosa, perto da cidade do México. Estive em Machu Picchu, estive em tantos lugares. Tudo que nós encontramos nas escavações arqueológicas é de caráter religioso. Você não sabe como viviam os faraós. Não existem as casas deles. Lá estão os seus túmulos. Casas da eternidade que estão lá há 7.000 anos. Daqui a 7.000 anos estarão ainda presentes. A crença é que a vida não termina com a morte. Por isso, o homem é um ser que busca a Deus. Busca a Deus.
né? Mas interessante que o homem buscando a Deus percebe que Deus deve ser infinito. Deus, quando você reza, só existe um Deus. Quando o homem reza, mesmo que ele seja politeísta, no Egito existem uns 500 deuses, mas quando eu rezo a um Deus particular, quando eu rezo para Apolo, quando eu rezo para a deusa Atenas, para Zeus, naquele momento, esse Deus é todo poderoso, é infinito. Por isso, a oração se dirige a um Deus infinito. Ora, não há dois infinitos, não se multiplica infinitos. Todo homem, todo pagão, quando reza, naquele instante, vira monoteísta. Naquele instante, ele está invocando um Deus infinito, que não se multiplica infinitos. Por isso, chamar de vários nomes, apenas como nós chamamos também Nossa Senhora, com tantos nomes. Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, é uma única Nossa Senhora. Mas nós temos um motivo especial para chamá-la, porque ela apareceu em Fátima. Mas é a mesma que aparece em Lourdes, assim também. Os nomes dos deuses sempre, de fato. Deus, se é todo-poderoso, se é infinito, é um só. Mas o homem procura, nas várias circunstâncias na qual encontra Deus, procura materializar aquele Deus. Por quê? Porque o homem crê sim que Deus é infinito, que Deus não tem corpo. Mas o nosso modo humano de conhecer é ver pelos sentidos. Se eu não vejo, não creio. Precisamos crer, ver para crer. Por isso o homem faz estátua de Deus. Sabe que aquela estátua não é Deus, mas ela representa a sua divindade. Faz a estátua, faz um templo, a casa de Deus. Sabe que ali não é realmente a casa de Deus, mas tem que localizar a Deus. Nosso modo humano de falar é pessoa a pessoa. Somos condenados a fazer estátua. Deus aparece no Sinai, aparece a Moisés, proíbe fazer estátua. Moisés fica 40 dias, desce na planície, o povo está adorando um bezerro de ouro. O homem é isso, é condenado à idolatria. Precisa ver a Deus com seus olhos, tocá-lo com suas mãos. É assim a do pagão, condenado à idolatria. Mas um dia esse Deus de infinita majestade se fez carne, assumiu a nossa natureza humana. Agora realizou-se o sonho mais profundo da humanidade, ver a Deus com nossos olhos, ver a Deus, ouvir com nossos ouvidos. Meu filho, tenha confiança, teus pecados estão perdoados. Cada vez que eu peco, peço perdão. Sei que Deus me perdoa, mas gostaria de ouvir com meus ouvidos. Filho, tenha confiança, teus pecados estão perdoados. Jesus é assim. Ninguém te condenou, ninguém. Eu também não te condeno. Teus pecados estão perdoados. Agora podemos fazer a imagem de Deus, que Deus se fez a nossa imagem e semelhança. Por isso a beleza do mistério de Jesus Cristo. Por isso Jesus, quando ele fala, quando Filipe pede, Senhor, mostra-nos o Pai. Queremos ver a imagem do Pai. Eu sou a imagem do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Não só aqui na terra. Aqui na terra, Jesus, de fato, revelador do Pai. Nos manifesta quem é o Pai, o amor misericordioso. Mas também na ressurreição, quando nós morremos, nossa alma vai para o céu, nós vimos intelectualmente a Trindade. Nosso corpo não está no céu, nossos olhos não estão no céu. Não temos uma visão material, uma visão física de Deus. Temos uma visão intelectual da essência da Trindade. São Luís Gonzaga no céu vê a Trindade, não de modo visível, antropomorficamente, mas de um modo intelectual, de um modo espiritual. Mas um dia, na ressurreição, Jesus está ressuscitado com seu corpo ressuscitado. Nós não podemos vê-lo,
Ele aparece, Madalena pensa que é um jardineiro. O Senhor de Emaús caminha com ele o dia inteiro. Por quê? Porque não se pode ver um corpo glorioso. Se nós vimos um corpo glorioso, no mesmo instante ficaremos em estado de glória. Estaremos no céu. Não podemos ver. Os nossos olhos materiais não podem ver um corpo espiritualizado. Quando o homem ressuscita, não é um cadáver que volta à vida, não. O cadáver que renova, que volta à vida, não é ressurreição. Lázaro não ressuscitou. Lázaro voltou à vida biológica. Continuou a envelhecer e morreu de novo. Isso não é ressurreição. Só dois ressuscitaram. Só uma pessoa humana, Maria. Uma pessoa divina, Jesus, ressuscitados. Eles estão, quando vejo Maria ressuscitada, é minha esperança. Assim serei eu um dia. O apóstolo contempla a igreja toda santa, sem rugas, sem mancha. Não é essa igreja aqui diante de mim, com tantas rugas, tantas manchas. Não! É a igreja ressuscitada. Maria já está ressuscitada. Quando a contemplo, é minha esperança, ela é o futuro da igreja. Por isso, a nossa devoção profunda a Maria, ela é o tipo da igreja, é a nossa esperança, a ressurreição. Então, na ressurreição, meus olhos serão ressuscitados. Se eu puder dar um corpo carnal, eu sinto um corpo espiritual. Um corpo espiritual, isso é a ressurreição. Jesus passa pela parede, não está mais sujeito às leis físico-químicas. Tem um corpo sim, mas um corpo divinizado, um corpo espiritualizado. Assim serei também um dia. Com meus olhos ressuscitados, eu verei o corpo de Cristo ressuscitado. Agora sim, há uma sincronia, uma empatia. Com meus olhos poderei ver a Cristo. Ele também será revelador do Pai. Nele, com meus olhos, vendo Cristo, vejo que nele está o Pai. Eternamente Ele vai revelar, depois da nossa ressurreição, a imagem do Pai glorioso. Revelador do Pai aqui na terra. Revelador do Pai fisicamente, na visão beatífica. Essa beleza, a beleza, quando o Vassal nos fala do Pai. Essa visão que nós teremos um dia, a nossa esperança, a ressurreição é todo o fundamento da verdadeira vida em Deus. É a meta para onde nós caminhamos. Caminhamos para a ressurreição. Estou falando demais? Caminhamos para a ressurreição. Então, por isso, o sentido profundo da verdadeira vida em Deus. A insistência nisso. Agora, podemos fazer imagens, podemos fazer um crucificado, porque Deus adquiriu a nossa figura humana. Quem me vê, vê o Pai. Por isso, cada vez que aparece a vassoura, vem aquele que é o inimigo, Fidagal, aquele que odeia Deus e queria destruir a nós. Ele está no processo, ali está. No Getsemane, lá na montanha, não me lembro o nome agora, no processo de Gerasa. E quando Jesus se aproxima, eu sei quem tu és o Filho de Deus, viesse aqui para nos atormentar. Então eles pedem, não nos deixe voltar para o inferno. Aí é uma manada de porcos. Deixa-os entrar nos porcos. Entra nos porcos e destroça. Aqueles porcos se precipitam no mar. Para mostrar. Isso que eu queria fazer com vocês. Queria precipitá-los no mar, destruí-los. Mas contra o homem, ele é impotente. Nós somos imagem de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Então ele mostra no processo dos demônios, dos porcos, que ele queria fazer de nós, mas não pode. Veja o que é a possessão diabólica. E o diabo queria nos destroçar, despedaçar,
Checa não pode nada contra Jesus Cristo, mas Cristo não permitiu. Nós somos templo do Espírito Santo. Por isso, nós vemos esses casos que aparecem. Cada vez que a vassoura aparecia em Brasília, tínhamos sempre esperando. O que vai fazer hoje? Ficamos no escuro no Nelson. O telefone, o microfone não funciona. O Dom Vitor, eu estou esperando. O que ele vai aprontar hoje? Ele apronta sim. Apronta. E às vezes ele assume a forma de pessoas humanas que se fazem críticas. Criticam exatamente como aquele processo. Eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Bem, agora também quer também destroçar a mensageira de Deus. Essa que Deus escolheu como porta-voz. Vão desautorizar. Vão às vezes até usar subterfúgios humanos. O Observatório Romano saiu um monitor, que os bispos fossem atentos para perceber se alguma heresia. Então, dois teólogos da Vassoura, o padre, como é que se chama o teólogo da Vassoura? O francês, o padre René Laurentin. Desde o começo ele acompanha a Vassoura. E havia um teólogo irlandês, grande teólogo, escreveu tratados imensos, dicionários sobre cristologia, sobre Eucaristia, sobre Maria. Então, esses dois teólogos se ofereceram para acompanhar a Vassoura. Quando saiu aquele monitor, ele foi no Vaticano, foi falar com o secretário do Ratzinger, que depois ficou cardeal Bertone. Foi lá falar com ele que não é verdade, que não há heresias, que ele analisou todas as obras de Vassoura. O cardeal quis mandá-lo embora. Aí ele gritou, o senhor não pode, o senhor não tem consciência de causa, o senhor está sendo obra do demônio. Então depois tivemos uma visita de Límina, quando visitamos a Congregação da Fé, então falamos da Vassoura. O Dom Vitor, o bispo de Formosa, não de Nápoles, como eu disse, perguntou ao cardeal Ratzinger, perguntou em alemão, porque Bertone não sabia alemão, ele é holandês, o que ele achava da... Eu sigo os livros da Vassoura, né? O que eu devo fazer? Continue a fazer tudo que você fez até agora, respondeu Ratzinger em alemão. Bertone não entendeu, eu entendi. Continue a fazer, apenas ter muita prudência, também não precipitar, não ir mais do que aquilo que você está vendo. Foi uma maravilha. Aí eu falei com o Bertone, aquele monitor, o bispo, o padre irlandês dizia que aquele monitor não tem valor, porque não tinha assinatura. Eu falei, de fato, só tem valor quando tem assinatura, quando é assinada por um bispo. Isso é um monitor anônimo. Falou, mas é sempre assim. Eu falei, não é sempre assim. Eu trabalho há 7 anos aqui na comissão bíblica. Tem que ter assinatura ou do Papa, ou do secretário, ou do prefeito. Senão é uma coisa anônima. O Observatório Romano não é revelação de Deus, não é bem inspirado. Pois é, mas ele chegou gritando com o energúmeno. É um doido. Eu falei, Santa Eminência, não é doido. É o maior teólogo da Irlanda. Dos grandes teólogos do nosso tempo. Não é doido. Você precisa ter respeito de fato. Falei assim com ele. Aí já falei em italiano, né? Ratzinger sorrindo, né? Como é que vocês estão vendo realmente, né? Beleza, por isso que eu tenho de fato. Eu não leio muitos livros da Vassoura como o cardeal, que leu 2 vezes seguidas. Não é meu estilo. Porque eu tenho uma biblioteca de 30 mil volumes.
não folheto em volumes, eu vendo o índice, vendo as citações, vendo uma leitura em diagonal, já sei de que se trata. Meu Deus, não, há 80 anos que eu estou estudando teologia, né? Sei, então, mas vejo que todas as partes que eu li, de fato, me encantam. Às vezes eu acho um pouco exagerada, de modo assim, muito intimista, ou fala com carinho, minha filhinha, etc. Né? Tá bom, não é meu modo de falar, né? Mas eu acho que Deus, de fato, vai tratar as pessoas como crianças. Como crianças. Se não nos fizermos como crianças, não entraremos no reino de Deus. A vassoura é uma criança, filhinha, filhinha, nos braços de Jesus. Não, Jesus se fez criança. Quando o Verbo se fez carne, não apareceu glorioso, crucificado, general, não. Quando as trevas da maldade, da prepotência, da iniquidade enoitavam a humanidade de Isaías, então a bondade de Deus amanheceu entre os homens no sorriso de uma criancinha. Coisa linda, coisa mais terna que pode haver na terra. O sorriso de uma criancinha. É um Deus sorrindo. É um Deus que vem ao nosso encontro. Na simpleza, na simplicidade. É assim que Ele quer também estar conosco. Como Teresinha dizia, fazemos como crianças, colocar-nos nas mãos de Deus. Senhor, eis aqui, Teresinha, o que ela é? Aquela meninazinha, nunca saiu daquela cidadezinha pequenina, Lisieux, mas aquela que procura o caminho da simplicidade, deixar que Deus haja. Não pretender que nós seres sábios, segundo o mundo, como diz o Evangelho de hoje. Sábios segundo o mundo. A sabedoria humana não é divina. A sabedoria divina é um dom do Espírito Santo. É derramado nos corações. Nós precisamos ser assim de fato. Deixar estar diante de Deus. Eu não sei rezar, Senhor, estou aqui. Estou aqui, disponde de mim, tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, minha vontade, meu coração, meu ser, tudo que sou e possuo é vosso, Senhor. Eu vou-lo restituo totalmente, tudo que eu sou, tudo que eu possuo é vosso, restituo, disponde de tudo segundo a vossa benevolência. É isso que nós pensamos agora. Entregar-nos totalmente nas mãos da misericórdia divina, para que Ele possa operar através de nós. Eu estou falando, não estou pensando o que eu estou dizendo, Ele está falando pela minha boca. Quando eu rezo, é Ele quem reza. Quando eu perdoo, é Ele quem perdoa. Quando eu consagro, é Ele quem consagra. Quando eu falo, é Ele quem fala. Não falo das minhas ideologias, das minhas ideias, não. Fala do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Quanto tempo que eu falei?